ce soir. em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amen. Boa noite a todos. Bonsoir à tous. A paz do Senhor. La paix du Seigneur. Bem-vindo àqueles que, pela primeira vez, Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. eu quero glorificar o nome do Senhor J'aimerais glorifier le nom du Seigneur pela honra pour l'honneur de estar aqui nessa noite d'être ici ce soir e pela vida dos meus et pastores. pour la vie de mes pasteurs. Quero glorificar também o nome do Senhor. J'aimerais aussi glorifier le nom du Seigneur. Aleluia. Alléluia. Amém. Amen. Começo hoje Je vais commencer aujourd'hui vos falando en vous parlant de ainda não colocaram. O meu propósito nem sempre será o propósito de Deus. mon but ne sera pas toujours le but de Dieu. Hoje eu não sei como é que você se acordou. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes réveillés. Eu não sei como é que você parou aqui hoje Je ne sais pas comment vous êtes arrêtés ici aujourd'hui, em Renan, à Renan, porque muitos devem ter vindo de muitos lugares longe, parce que beaucoup d'entre vous, peut-être vous venez de loin, mas eu quero te dizer mais j'aimerais vous dire que o Senhor ele teve um propósito para você estar aqui hoje. le Amém? Seigneur avait un but pour que tu sois ici aujourd'hui. Amen. Em Provérbios 19, Et Proverbe 19 diz assim, dit ainsi, 19, capítulo 19, 21, 19, 21, a palavra de Deus diz assim: la parole de Dieu dit ainsi. muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Eu não sei se você tem visto a mesma coisa que eu tenho visto na internet. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi sur les réseaux. Muitos falam sobre o propósito. Beaucoup parlent à propos de l'objectif. Hoje em dia tem cursos Au para jour saber qual é o d'aujourd'hui, propósito. Il y a des cours, des formations pour savoir quel est ton objectif. Tem pregações que E a nos de- explicam o que é o propósito. Il y a des prédications qui nous expliquent ce que c'est l'objectif, Palestras des conférences que nos fala sobre o propósito. Qual é o propósito de Deus? qui nous parlent à propos de l'objectif et quel est le but de Dieu Ou qual é o meu propósito? ou quel est mon objectif. Mas a palavra de Deus nos diz Mais la parole de Dieu nous dit que o propósito do Senhor é que prevalece. que l'objectif Alléluia. du Seigneur est qui doit prendre le dessus. Desde o início Alors de tudo isso aqui, depuis le début de tout ça, a palavra de Deus diz em Gênesis 1 la parole de Dieu dit en Genèse 1 que tudo era vazio. que tout était vide E que o Senhor, vendo isso, et que le Seigneur, en voyant cela, ele começou a colocar o sol, il a commencé à mettre le soleil, a escuridão para ser noite, l'obscurité pour que ce soit la nuit, as árvores para ficar mais verde, para lhe dar frutos. les Nas minhas arbres palavras, amém? pour donner des fruits. E o Senhor, ele foi colocando tudo isso sobre a terra. Et le Seigneur a commencé à mettre tout ça sur terre. E quando ele chega, ele coloca, depois que ele termina, ele coloca o homem. Et une fois qu'il finit, il produit l'homme. Ele olha para o homem. Il regarde l'homme. Que pena que você está só. Oh, mais c'est dommage que tu sois seul. Tu precisa de uma companheira Tu as besoin d'une compagnante que vai conversar com você todos os qui dias va parler avec toi tous les jours e que vai te dizer o que você vai fazer. et qui va te dire ce que tu dois faire. E o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Porque quem sabe ele ficava muito tempo calado, Parce que peut-être qu'il restait très longtemps sans parler, muito tranquilo. très tranquille. Os animais não conversavam com ele, quem sabe. Les animaux ne parlaient pas avec lui, peut-être. Então o Senhor disse: não é bom. Alors le Seigneur dit, il n'est pas bon. Vamos colocar uma Laura, On va mettre une Laura, uma Noia, une Noya, uma pastora une e Pasteur, uma Kelly, une Kelly, para que o mundo viesse pour que le monde puisse e o homem não ficasse mais só. et que l'homme ne soit plus seul. E quando a mulher veio,
Et quand la femme est venue, tudo isso já estava projetado, tudo isso já estava feito, tout ça a été déjà projeté, tout ça a été déjà fait. mas também o Senhor ele fez regras. Mais le Seigneur a aussi fait des règles. E essas regras eram Et ces règles étaient de não tocar e não comer de uma só árvore, c'était de ne pas toucher, ne pas manger d'un seul arbre. mas nós podemos ver que essa regra, Mais nous pouvons voir que cette règle, ela foi quebrada. elle a été brisée. Porque no momento que, Parce qu'au moment, no capítulo 3 de Gênesis, verso 2, au chapitre 3 de Genèse, verset 2, a palavra de Deus diz assim: la parole de Dieu va dire ainsi. respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Em diante. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mas Deus disse: não comas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de Verso peur 4. que vous ne mouriez. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Podemos ver que uma conversa com a serpente, Nous pouvons voir qu'une discussion avec le serpent, a primeira parte ela começa la première partie, elle commence fazendo uma pergunta en posant com une uma question mentira. avec un mensonge. Depois que Eva responde, Une fois que Ève répond, ela dá uma opinião. elle donne une opinion. Essa opinião fez que a mulher, Cette opinion a fait en sorte que la femme, no verso 6, au verset 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. E tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tudo foi feito com um só propósito. Tout a été fait avec un seul but. Até aquela árvore foi feita com propósito, Même cet arbre-là a été fait avec un but, para que ela não viesse ser comida e nem tocada. pour que personne ne puisse la manger ni la Alléluia. toucher. Alléluia. Mas podemos ver que em diante, Mais nous pouvons voir que peu après, que depois dessa opinião que a serpente deu à mulher, après cette opinion que le serpent a donnée à la femme, os olhos da mulher les yeux de la femme começaram a ver a árvore de outra maneira. ont commencé à voir l'arbre d'une autre manière. E foi aí que essa opinião Et c'est là que cette opinion fez ela cair no a pecado. fait en sorte qu'elle tombe dans le péché. Porque podemos ver que hoje em dia não é diferente. Et nous pouvons voir qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Opiniões são dadas a uns aos outros Les opinions sont données aux uns et aux autres que levam essa pessoa a fazer coisa que não deve. et qui va ramener à cette personne à faire quelque chose qu'elle ne doit pas faire. Opiniões Des têm opinions sido dadas sont données
Há pessoas à des personnes que conhecem Cristo, qui connaissent Christ, que conhecem a palavra de qui Deus, connaissent la parole de Dieu, mas assim mesmo pegam essas opiniões mais même comme ça, elles prennent sem ces opinions, analisar sans les analyser e pegam caminhos errados. et elles choisissent des mauvais chemins. Pessoas que conhecem a Cristo, Des personnes qui connaissent Christ, pegando opiniões dos seus vizinhos que não conhecem, en prenant l'opinion de ses voisins qui connaissent même pas Christ que acham que foi uma bomba que desceu no céu, na terra, et qui croient que c'est une bombe qui est venue e sur que terre tudo isso foi et criado. que tout ça a été Então créé. eu quero te dizer, meu irmão, hoje, Alors j'aimerais vous dire que aujourd'hui nem todas as opiniões nós devemos tomar, que c'est pas toutes les que nem opinions que todas nous as devons opiniões suivre. nós devemos aceitar. Et ce n'est pas toutes les opinions que nous devons accepter. Tem amigos dando opiniões para amigos e tomando totalmente decisões erradas, Et il y a des amis qui donnent des opinions à des amis et qui prennent des chemins complètement faux. porque não têm escutado a voz do Senhor. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Eu te convido nesta Je noite vous invite ce soir a crer à croire que o Senhor, que le Seigneur, Ele te fez il t'a fait para você levar a opinião boa pour que tu puisses ramener la bonne para esse opinion tipo de pessoas à ce genre de personnes que se acham saber melhor do que você qui croient savoir e plus que que não toi conhecem a Cristo, et qui ne connaissent pas Christ. mas hoje o Senhor te diz: Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, leva a eles ramène-les tudo que você tem aprendido nesta noite, tout ce que tu apprends ce soir, tudo que o Senhor aprende durante todos esses meses, tout ce que tu as appris tous ces mois, que Ele é o nosso Salvador e que só Ele pode nos salvar. qu'il est le seul sauveur et que c'est que lui qui peut nous sauver. Opiniões Les opinions, erradas les fausses opinions, que são tomados caminhos et des personnes prennent des chemins totalmente que nos levam qui nous ramènent complètement a se esconder do Senhor, como fez o homem e a mulher depois que comeram do fruto. à se cacher du Seigneur, comme a fait l'homme et la femme quand ils ont mangé du fruit. Em 1 Samuel 1 Samuel 15, 2, 15, 2. assim diz o Senhor dos Exércitos: castigareis os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verso 3. Verset 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Va maintenant, frappe Amalek et de vouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nós conhecemos Nous connaissons quem era o rei Saul. qui était le roi Saoul. E nessa passagem, Et sur ce passage, a palavra de Deus nos explica la parole de Dieu nous explique que veio Samuel que Samuel est venu e falou com Saul et a parlé avec Saoul a propos do que ele deveria fazer. à propos de ce qu'il devait faire. O propósito de Deus era L'objectif de Dieu que était toda aquela cidade que toute cette ville e tudo que existia nela et tout ce qui existait à l'intérieur d'elle viesse a ser destruída. puisse être détruite. Porque o Senhor ele tinha um propósito. Parce que le Seigneur avait un objectif. E esse propósito, Et cet objectif, ele queria que Saul il voulait que Saoul fizesse. le faisait. Saul ele reuniu o povo. Saoul a réuni le peuple. Ele reuniu os homens. Il a réuni les hommes. Atacaram a vila. Ils ont attaqué la ville. E o que acontece? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ele começou a matar as pessoas. Il a commencé à tuer les personnes. Mas Mais ele pega o rei Agag il a pris le roi Agag e et ele viu que algumas coisas eram boas, il a vu que certaines choses étaient os bien, melhores bois, les meilleurs bœufs, os melhores camelos, les vamos meilleurs dizer, chameaux,
E ele começou a levar. Et il a commencé à ramener. Mas Mais a gente pode ver on peut voir que Saul, que Saoul, ele não cumpriu aquilo que o Senhor tem falado para ele fazer. il n'a pas accompli ce que le Seigneur lui a dit de faire. A obediência L'obéissance pela metade, à moitié, mas ele achava que ele estava fazendo tudo certo. et il croyait qu'il faisait tout juste. Porque mais lá embaixo, Parce no, que- no verso Peu après, au verset 11, 11, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel Samuel. acreditava Croyait que realmente tudo que ele tinha feito, que réellement tout ce qu'il avait fait, ele tinha seguido as instruções de Deus. il avait suivi les instructions de Dieu. Mas nós podemos ver Mais nous pouvons voir que hoje em dia qu'au jour não d'aujourd'hui, mudou. ça n'a pas changé. Temos visto Nous voyons que se dissemos coloca a caixa de som na direção da pastora, si on dit mettez ça en direction de la pasteur, é um exemplo, c'est un exemple. a Laura vai, Laura, elle vient, ela acha que está feio, elle croit que c'est moche. aí ela diz, não vou colocar, eu vou colocar assim, que eu Elle acho dit, melhor. non, 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 je vais pas mettre comme ça, je vais mettre comme ça parce que c'est mieux. Obediência L'obéissance pela metade. à moitié. Ela colocou, Elle a mis, mas ela não colocou como deveria. mais elle l'a pas mis comme elle aurait dû. Obediência pela metade não é obediência. L'obéissance à moitié n'est pas une obéissance. Quando nós dissemos coloque duas, eu não falei, Quand nous, dois disons, lencinhos, quand nous disons mettez 2 serviettes e ele só coloca um, et il en met qu'une, obediência pela metade. l'obéissance à moitié. Amém? Amen. Não, isso aqui só é para mim, irmão. Ça, c'est que pour moi, c'est juste. Quando nós falamos, Quand nous disons enche o vaso de água remplis le pot d'eau para colocar essas flores, pour mettre les fleurs, aí a Laura vem, et Laura, elle vai ser vient, tu mesmo hoje, e diz, a raiz é tão pequena, para que colocar tanta água? mais elle a une si petite racine, pourquoi mettre autant d'eau? Eu vou colocar só para a raiz, porque só é a raiz. Je vais mettre que pour la racine parce que c'est que pour la racine. É lógico? C'est logique, Sim. oui. Mas foi falado para você fazer assim? Mais ça a été dit pour que tu fasses comme ça? Obediência pela metade L'obéissance não à funciona moitié com o Senhor. Ne fonctionne pas avec le Seigneur. Hoje Ele quer Aujourd'hui, il veut nos chamar nous appeler a obedecer por completo. à obéir par complet. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Por quê? Porque desobediência la désobéissance gera maldição. génère une malédiction. A obediência L'obéissance gera bênção para nossas génère vidas. de la bénédiction pour Que nos seja o seu professor, Que ce soit que a ton seja a sua professeur, mãe, ou que ta seja mère, o seu pai, vies, ou ton père, que seja teus pastores, ou tes pasteurs, os teus líderes. tes leaders. Não tem lógica? C'est pas logique. Pergunta. Demande. É melhor perguntar do que fazer como nós queremos. C'est mieux de demander que faire comme nous voulons. Saul, ele Saul. foi rejeitado Il a été rejeté. por causa que ele achou que era melhor Parce levar qu'il- aqueles bois. Il croyait que c'était mieux de ramener ses bœufs. Aleluia. Alléluia. Eu queria contar algo para vocês, J'aimerais vous raconter quelque chose. de que quando, Que quand, antes de eu chegar na catedral, avant que j'arrive à la cathédrale, eu estava à procura de uma igreja je cherchais une église. e visitando várias Et en igrejas, visitant plusieurs églises, eu encontrei uma j'ai rencontré une église. porque Parce eu que tinha feito um propósito. j'avais fait un jeûne. Não, minto. Eu Não, tinha você eu tinha Desculpa. Eu tinha colocado um propósito Je m'étais mis un objectif
de que eu escolhendo a igreja certa, qu'en choisissant la bonne église, a igreja l'église que falasse somente francês, qui parlait que français, porque eu não queria mais pastores brasileiros. parce que je ne voulais plus des pasteurs brésiliens. Ainda bem que eles são portugueses. Heureusement qu'ils sont portugais. Amém? Amen. Eu pensei assim, J'ai pensé ainsi. vou procurar uma igreja onde congregar com língua que fala somente francês Je vais chercher une église pour appartenir qui parle que français e eu vou levar meu anjo. et je vais ramener mon ange. Não sei se todos conhecem, Je ne sais pas si vous connaissez, o meu esposo. mon époux. Pensei, minha filha já fala francês, J'ai o meu pensé. filho já fala francês. Ma fille parle français, E mon eu fils muito parle bem français, também. et moi très bien aussi. Amém? Vamos dar glória a Amen. Deus. On va dire gloire à Dieu. E eu imaginei que seria muito mais fácil Et j'ai imaginé que ce serait beaucoup plus facile que se o meu esposo ele viesse numa igreja onde só falava que francês, si mon époux venait dans une église où ça parlait que français. ele iria compreender muito mais rápido, Il allait comprendre beaucoup plus vite, aceitar Jesus, accepter Jésus, se batizar naquele lugar se faire baptiser, e etc. etc. Então, o meu propósito era Et esse. du coup, mon objectif était Quando cela. eu entrei naquele lugar, Quand je suis rentrée dans cet endroit-là, eu imaginei tudo J'ai e tout coloquei imaginé. tudo no meu coração et j'ai tout mis dans mon cœur. e guardei só para mim. Et j'ai gardé que pour moi. Eu nem compartilhei com Deus. Je n'ai même pas partagé avec Dieu. Eu disse, ok, vamos lá. Je me suis dit, ok, on y va. Fui, Je suis allée 2, 3, 4 2, 3, 4. e a Alice comigo. Et Alice avec moi. Quando começou o Covid, ele começou bastante forte. Et quand le Covid a commencé très fort, A igreja ela começou a diminuir os cultos. l'église a commencé à diminuer les cultes. Eu disse, meu Deus, Et je me suis dit, mon Dieu, não vai mais ter batismo. il n'y aura plus de baptême. Se nem culto está tendo. S'il n'y a même pas de culte. E começamos a ver em casa. Et nous avons commencé à regarder depuis la maison. E eu dizia, Et Chéri, je disais, mon chéri, olha aqui, o culto regarde, começou. le culte a commencé. Ele disse, tá bom, E regado, dizia- tô. Ok, olha você mesmo. E eu, tá ok. Et j'ai dit, ok, Olha como ele é legal. regarde comme c'est cool. E eu colocava Et je mettais, je os lançais desejos des désirs. para que ele venha ver, Porque- tivesse curiosidade. Il puissait justement avoir la curiosité. Mas ele não teve nenhuma. Mais il n'en a eu aucune. E eu comecei Et j'ai commencé a falar com Deus. à parler avec Dieu. E eu disse, meu Deus, e agora? Et j'ai dit, mon Dieu, et maintenant? Eu escolhi essa igreja. J'ai choisi cette église. Eu acho que ela é boa. Je crois qu'elle est O bonne. meu marido vai entender tudo. Mon mari va tout comprendre. E é lá que ele vai aceitar a salvação dele. Et c'est là où il va accepter Jésus. Aí o culto diminuiu mais um pouco e era um domingo por mês. Et là, le culte a diminué encore un petit peu plus. C'était un dimanche par mois. E eu nem imaginava Et j'ai même pas que aquilo imaginé era um sinal. que c'était un signe. Porque era o meu Parce propósito que c'était mon que objectif estava na qui frente. était devant. E eu comecei a ir na internet, Et j'ai commencé sur no Internet, Facebook, sur Facebook, e botei igreja. et j'ai mis église. E teve um monte. Il y en a eu plein. E eu disse, meu Deus, Et je me suis dit, mon Dieu, e agora? et maintenant? Essa daqui eu não conheço, está muito longe. Celle-là, je la connais pas, c'est trop loin. E eu vi uma postagem da catedral Et j'ai vu un post de la cathédrale no Facebook, sur Facebook, ao vivo, en live. e a pastora estava vestida toda de exército. Et la pasteur était habillée vraiment en mode Aí eu armée. disse, essa roupa eu gostei. Et je me suis dit, j'ai trop aimé ses habits. E o Lohan traduzindo. Et Laurent qui traduisait. E eu disse, por que não? Et je me suis dit, pourquoi pas? Eu olhei, tinha o número de telefone dela. Et j'ai vu qu'il y avait son numéro de Aí eu mandei uma téléphone. mensagem para a Et j'ai senhora. envoyé un message. Ela me deu todo Elle m'a tout donné. e deu tudo errado para eu vir na quarta. Et ça n'a rien fonctionné pour que je puisse venir un mercredi. Na outra quarta, L'autre mercredi, porque eu queria vir na quarta. parce que je voulais venir les mercredis. Porque o meu propósito estava no domingo lá. Parce que mon objectif était d'aller dimanche là-bas.
E eu queria vir na quarta aqui. Et je voulais venir un mercredi ici. Aí a pastora me manda uma mensagem. Et la pasteur m'envoie un message. Aí eu disse, meu Deus, Et j'ai dit, mon Dieu, será que eu vou ter que ir lá mesmo? est-ce que je vais devoir vraiment aller Agora que eu là-bas? mexi com ela, eu vou ter que ir. Maintenant que je lui ai parlé, je dois y aller. E eu vim. Et je suis venue. Eu vim na primeira quarta, não tinha muita gente, Suis tinha o venue- Covid. Le mercredi, il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était le Covid. E ele começou, eu vim na segunda quarta. Et du coup, je suis venue un deuxième mercredi. Depois eu vim no domingo. Ensuite, le dimanche. Aí depois eu vim na quarta de Et novo. après, je suis venue le mercredi encore une fois. Aí eu entrei ali, eu disse, é a última vez que eu venho nessa igreja, Et après, je suis rentrée là-bas et je me suis dit, porque c'est la eu dernière tenho fois que je viens dans cette frequentar a église, minha igreja, parce que je dois vraiment aller dans mon église. porque é lá Parce que c'était là-bas. que tem o meu propósito. C'était là-bas mon objectif. Então, quando o pastor está pregando, Et du coup, quand le pasteur prêchait, ele diz assim, il dit ainsi, vamos fazer 4 quarta-feiras on va faire 4 mercredis de oração de prière pela sua família, pour ta famille, para aqueles que estão pour doentes, ceux qui sont malades, se aqueles que ainda aceitaram Jesus, eu digo, pour opa, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et j'ai dit, oh, que ainda não conhece Cristo. ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Lá vem eu para quarta-feira, eu disse, eu Et venho. là, je viens le mercredi, je dis, je viens. E eu convidei um monte de gente. Et j'ai invité plein de gens. E só ficou eu no final. Et il n'y a que moi qui suis restée à la fin. Quando chegou na última quarta-feira, Et le dernier mercredi, eu disse, eu não venho mais, eu vou terminar. et j'ai dit, je viens plus, je vais finir. E aí eu não venho mais. Et après, je reviens plus. Sou osso duro. Aí, Ensuite, eu chego em casa, J'arrive à la eu maison. venho no domingo, je viens le dimanche. tinha algo sendo pregado Il y avait quelque chose qui était prêché, que nós começamos a conversar na mesa, que nous avons commencé à parler à table, que o Isaac aprendeu na escolinha. que Isaac avait appris dans la salle Eu de não kids. lembro muito mais o que Je era. me souviens plus exactement ce que c'était. E ele começou a compartilhar durante que a gente comia. Et il a commencé à partager tout ça pendant qu'on mangeait. E o meu esposo disse assim, Et mon époux a dit ainsi, le prochain dimanche je viens. próximo domingo eu vou vir. Aí eu fiz assim, eu e a Alice, Et là, je l'ai dit, j'ai regardé Alissa, j'ai fait, vou ter que sair da minha igreja. je vais devoir quitter mon église. Não tinha afirmado nada, tá, irmãos? Amém? Era o tempo do Covid, eu estava... C'était vraiment le temps du Covid, j'appartenais à aucune église. Hein. Sabe por que tudo isso aconteceu? Vous savez pourquoi tout ça s'est passé? Porque eu coloquei o meu propósito Parce que j'ai mis mon objectif na frente do propósito do Senhor. devant l'objectif du Seigneur. Sabe o que ele nos diz? Vous savez ce qu'il nous dit? Coloque o teu propósito Mettez votre objectif nas minhas mãos. entre mes mains. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque ele sabe melhor do que nós qual é Parce qu'il sait mieux que nous quelle est a melhor coisa. la meilleure chose. Nós programamos muitas coisas. Nós programamos muitas coisas. On planifie beaucoup de choses, Mas nenhuma a gente pergunta para Deus se é certo. mais on ne demande jamais ce qui est juste. E o Senhor Et le Seigneur faz da maneira que ele sabe que tem que ser feito. fait de la manière à laquelle il sait que ça doit être E fait. nós muitas vezes nos Et entristecemos. très souvent, nous sommes tristes Porque achamos parce que nous croyons que ser raté. que a gente perdeu. Mas sabe por quê? Mais vous savez pourquoi? Porque achamos o que é melhor para nós. Parce que nous croyons savoir ce qui est mieux pour nous. Mas não é. Mais ce n'est pas. Só o Senhor, ele sabe Que disso. le Seigneur sait cela. Sabe por quê? Porque lá em Vous Jonas, savez pourquoi? Parce que sur Jonas, no capítulo 1, chapitre 1, o Senhor nos fala disso. le Seigneur nous parle à propos de ça. Jonas, quem era Jonas? Foi o Jonas, primeiro qui était Jonas? profeta, C'était le premier prophète o primeiro profeta do Antigo Testamento, de l'Ancien Testament que foi chamado, qui a été appelé, que foi escolhido qui a été choisi para levar pour amener a palavra la parole a um povo que não conhecia à un Cristo. peuple qui ne connaissait Oh, pas Christ, Deus. qui ne connaissait pas Dieu. Mas, Mais por causa da sua vontade, à cause de sa volonté,
do propósito que ele via para aquele povo, de l'objectif qu'il voyait pour ce que não era o peuple, mesmo propósito que Deus via. que ce n'était pas le même objectif que Dieu O voyait. Senhor, ele tinha um propósito para aquele povo, Le Seigneur avait l'objectif Para pour aquela ce cidade. peuple, pour cette ville, que era de salvar a todos. que c'était de sauver à tous. Mas Jonas não queria saber. Mais Jonas ne voulait pas savoir. Mesmo ele sendo profeta, Même en étant un prophète, ele não queria falar para o povo sobre Deus. il ne voulait pas parler au peuple à propos Mas de o Dieu. Senhor, ele sempre Mais le prevalece. Seigneur va toujours prendre le dessus. Sempre o propósito de Deus prevalece. L'objectif de Dieu va toujours prendre le dessus. Ele faz de tudo para que Il fait en sorte que tout, o seu propósito venha a caminhar. il fait en sorte que ton objectif puisse marcher. Jonas fez o quê? Jonas, ele fez o quê? No lugar de ir para a Jonas- direita, ele foi para a esquerda. Il a fait quoi? Au lieu d'aller à droite, il est allé à gauche. Mas o Senhor, ele não concordou. Mais le Seigneur n'était pas d'accord. Foi engolido por um peixe. Il a été avalé par un grand poisson. E o que foi que aconteceu durante esses dias dentro da barriga? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours-là dans ce Ele grand pôde poisson? ver. Il a pu voir, Ele pôde rever il a pu revoir tudo que ele tem feito. tout ce qu'il était en train de faire. Então a Bíblia diz que ele orou. Alors la Bible dit qu'il a prié. O Senhor, ele escutou. Le Seigneur a entendu. Mas antes dele sair dali, Mais avant qu'il quitte, ele deveria fazer o que o Senhor tem programado. il devait faire ce que le Seigneur avait planifié. É por isso que hoje C'est pour ça qu'aujourd'hui, nós estamos aqui, nous sommes ici. porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui Parce que le Seigneur nous a choisis pour qu'on soit com um ici. só propósito Avec un seul objectif, de de aprender a sua palavra apprendre plus de sa parole e de sair lá fora. et de sortir dehors. E não de fazer como Jonas e ir para a Et pas de direita. faire comme Jonas, de partir à gauche. Fingir que não viu que aquele dali está precisando de uma palavra. Faire en sorte de ne pas voir que quelqu'un a besoin d'une parole. Nós temos estado tão Nous ocupados, sommes tellement occupés, tão preocupados, tellement préoccupés, tão concentrados tellement concentrés em nós en nous que não percebemos qu'on s'aperçoit o pas que o Senhor tem para o outro. ce que le Seigneur a pour cette personne. Eu tenho me preocupado tanto com minha família, Je m'inquiète tellement avec ma famille, tanto com meus filhos, tellement avec mes enfants, porque o mundo está um desastre parce que le monde est un désastre e eu não tenho visto o filho dela. et je ne vois pas son fils. Eu não tenho dado Je ne donne pas o meu tempo mon temps para dar uma palavra pour para donner une minha parole vizinha. à ma voisine. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque eu tenho me preocupado comigo. Parce que je m'inquiète trop avec Eu tenho me moi. preocupado com a minha Je família. m'inquiète trop avec ma famille. Então meu tempo vai ser para eles. Alors mon temps, ce sera pour eux. Mas eu quero te dizer Mais j'aimerais te dire que você não foi chamado. que tu n'as pas été appelé. Sabe para quê? Vous savez pourquoi? Para ganhar só para você. Pour gagner que pour toi. Tu te alimenta só de ti. Tu te nourris que Tu de se toi. alimenta só para ti. Tu te nourris que pour toi. E a barriga do peixe vai crescendo. Et le ventre du poisson fait que de grandir. E ela vai para onde? Et tu vas t'arrêter où? O que o Senhor tem posto Qu'est-ce no que le teu Seigneur coração? a mis dans ton cœur? O que o Senhor tem te ensinado? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de t'apprendre? A ser egoísta? À être égoïste? A pregar? A só receber? À que recevoir? E os teus vizinhos? Et tes voisins? E a tua família mais longe? Et ta famille qui vit plus loin? Eles estão recebendo a mesma coisa que você? Est-ce qu'ils reçoivent la même chose que Non. toi? Non. Não. Non. Porque é um privilégio estar aqui hoje. Parce que le privilège est ici aujourd'hui. Nós nos acordamos, é um privilégio. On se réveille, c'est un privilège. Nós respiramos, é um privilégio. Nous respirons, c'est un privilège. Então, tudo que você aprende, tudo que Alors, você ganha Tout ce que vous apprenez, tout ce que vous gagnez na casa de Deus, dans la maison de Dieu, é para você poder c'est pour que vous puissiez levar ramener a um povo au peuple que necessita qui de Deus, nécessite de que Dieu, estão morrendo. qui sont en train de mourir. Naquele tempo À l'époque de Jonas, de Jonas, ele saiu da barriga do peixe. il est sorti du ventre du poisson. Aí a palavra de Deus diz Et que la ele, parole de Dieu dit que ele foi na cidade qu'il a été dans la ville. e lá ele pregou a palavra de Et Deus là, il a prêché la parole de Dieu. e todos creram. Et ils ont tous cru. A palavra diz que desde o maior ao menor. La Bible dit que depuis le plus petit au plus grand, Sabe o que o Senhor quer dizer? vous savez ce que le Seigneur veut dire? Você já sabe. Vous savez déjà. Você está cheio. Tu es rempli. A cidade La ville, lá, là-bas,
à Chezu, à Chavannes, à Chavannes, Chavannes, à Bussigny, Bussigny, à Renan. Renan Precisa, a besoin precisa de a Deus. besoin de Dieu. Tem gente morrendo sem Cristo. Il y a des personnes qui meurent sans Tem Christ. gente morrendo sem perceber do que está acontecendo. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans s'apercevoir de ce qui se passe. Que tudo foi feito através do Senhor. Que tout a été fait à travers le Que tudo é Seigneur. gerado para Ele. Qui est généré pour lui. Que todo propósito é para Ele, Que somente tout para Ele. objectif est pour lui, seulement pour lui. Aleluia. Alléluia. Em Atos capítulo 9, Actes chapitre 9. o 3. Verset 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4. 4. Ele caiu por terra e viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo era o perseguidor, né, Saul était le persécuteur dos cristãos. des chrétiens Ele estava tudo pronto, et tout était prêt, o seu propósito son objectif de ir d'aller com as cartas avec les lettres que ele tinha pedido, qu'il avait demandées, autorização l'autorisation para prender homens e pour mulheres emprisonner des hommes et des femmes e levar para Jerusalém. et amener à Jérusalem. Mas, Mais, como sempre, comme toujours, o propósito l'objectif de Deus de Dieu, sempre toujours, prevalece. va prendre le dessus. Ele é parado no meio do Il caminho. est arrêté au milieu du chemin. É quando Jesus paralisa ele. C'est quand Jésus le paralyse. E lá, como nós Et sabemos, comme nous savons, Saulo, Saul, ele fica cego. il devient aveugle. E agora? Et maintenant, Perder aquilo il a perdu ce que, da parte do seu corpo, de la part de son corps, que lá no começo, qu'au tout début, quando ela viu, quand il a vu, quando ele viu, quand il a vu, fez ele cair no caminho. a fait en sorte qu'il tombe sur le chemin. Lá no começo Au début de tudo, de tout, com a mulher, avec la femme, foi com os olhos. c'était avec les yeux. Com Saul, Avec Saoul, ele viu que era bom. il a vu que c'était bon. E com Saulo, Et avec Saul, perde a vue. il a perdu la vision, la vue. Quando ele perde, Quand il perd la vision, a primeira coisa que ele faz é la o quê? vue, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Ele cai por terra, Il tombe à terre porque ele não via mais nada. parce qu'il ne voyait plus rien. O que ele estava Ce qu'il était fazendo, en train de faire, querendo chegar en voulant naquele arriver caminho, sur ce chemin, o Senhor vai na frente le Seigneur va devant e paralisa tudo dele. et le paralyse. Mas o Senhor, como sempre, tem um propósito para todas as coisas. Mais le Seigneur, comme toujours, a un objectif pour toutes Ele les choses. envia Ananias. Et il voyait E Ananias. quando ele envia Et Ananias, quand il voyait Ananias, olha o que Ananias diz, regardez ce qu'Ananias a dit. capítulo 10, Chapitre 10, verso 10. verset Perdão. 10. Pardon, verset 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, 11. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Eis-me aqui, Senhor. Me voici, Seigneur. Olha o que ele diz. Regardez ce qu'il dit. Eis-me aqui, Senhor. Me voici, Seigneur. Mas quando o Senhor diz para ele, Mais quand le Seigneur lui dit, vai lá va là-bas, na rua direita, à droite,
Na casa do Judas À la maison de Jude, tem um homem il y a un homme chamado Saulo. qui s'appelle Saul Vai lá. et va là-bas. Aí Ananias diz, mas Et Senhor, Anania dit, mais Seigneur, chama a Kelly, appelle Kelly, chama a Laura, appelle Laura, envia ela. envoie elle. Ela tem uma moto, Elle a une moto, ela sabe ir lá sozinha. elle sait aller là-bas toute seule. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque aquele dali Parce que celui-là não tem solução. n'a pas de solution. Eu já falei tanto de Cristo para ele. J'ai tellement parlé de Christ à lui, Eu já falei tanto je lui ai tellement parlé, e ele não quer saber. et il veut même pas savoir. Ananias, Anania, vai, va, porque aquele parce que é instrumento. celui-là est un instrument. Eu tenho um propósito para ele. J'ai un objectif pour lui. Ele vai fazer coisas Il va faire des choses que ele nem imagina. qu'il n'imagine même pas. É por isso que o Senhor te chama hoje. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque tem coisas que você pode fazer Parce qu'il y a des choses que tu peux que faire a Laura não pode. que Laura ne peut pas. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque tem coisas que a Maria sabe Parce fazer qu'il y a des choses que Maria sait faire e eu que eu não sei. que je ne sais pas. E é assim que o Senhor chama Et c'est comme ça que Dieu appelle para completar pour compléter tudo aquilo tous ceux que Ele propôs qu'il a e proposé que Ele colocou et qu'il a mis en place sobre a vida de cada um. sur la vie de chacun. Então, Alors, se você disse um dia, si tu as dit un jour, eis-me aqui, me voici, te prepara, prépare-toi, porque o Senhor Ele envia. parce que le Seigneur envoie. Olha o exemplo. Regardez l'exemple. Aleluia. Alléluia. Mas quando chega na hora, Mais quand il arrive au moment, a gente tem vontade. on a envie. Vai tu, Laura. Vas-y, toi. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque nós achamos Parce que nous croyons que aquele dali, que celui-là, aquele lá, non, não tem solução. il n'y a pas de solution. E o Senhor nos mostra nesse capítulo 9, Et le Seigneur nous montre sur ce verset 9, em Atos 9, chapitre 9, acte 9, que que é possível. c'est possible. É possível. C'est possible. É possível para você. C'est possible pour toi. É possível para aquele outro. C'est possible pour celui-là. É possível para todos aqueles que C'est Ele chama. possible à tous ceux qui l'appellent. Mas para isso, Mais pour ça, o Senhor Ele vai trabalhando. le Seigneur va travailler. Ele trabalha. Il travaille. Ele coloca tudo isso dentro de uma panela. Il met tout ça à l'intérieur d'une casserole. Quem já fez feijão? Qui a déjà fait du féjin? Haricots. Des haricots? Sem a panela de pressão. Sans la grande casserole? Sabe quanto tempo custa? Vous savez combien de temps ça Eu prend? nem lembro Je mais. me souviens même plus. Porque quando eu faço na panela de pressão custa tanto Parce que quand je fais sur la grande casserole, ça me coûte tellement que eu nem quero experimentar na outra. que je veux même pas essayer sur une autre. Porque uma preparação Parce qu'une préparation de um feijão, d'un haricot, eu acho que eu faço 1h30, 2. je crois que ça me prend 1h30, 2. Se você sabe menos tempo, me diga. Si vous savez comment faire à moins de temps, dites-moi. Você vai já entender o porquê. Vous allez comprendre le pourquoi. A preparação de um feijão, La préparation des haricots, começamos a colocar um dia antes, na noite. il faut mettre un jour avant, Eu, né? De molho. vraiment pour se reposer. E a gente lava, Et on les lave, e a gente tira o que tá feinho, et on enlève ce qui est moche, coloca na panela, et on met dans la coloca casserole. água, On met de l'eau, coloca para ferver, on met e à coloca bouillir, para ferver, et on met à bouillir. e ela ferve lá. Et elle cuit, elle cuit, elle cuit. Elle cuit, elle cuit. Aí você vai, desliga porque eu não vejo os minutos. Et là, on éteint parce que je regarde même pas les minutes. Ainda tem que esperar que o On vapor doit encore saia. attendre que la vapeur puisse sortir. Enquanto isso, Pendant ce temps, vamos fazendo o tempero. on va préparer l'assaisonnement. Quando você abre a panela, Quand vous ouvrez la casserole, tá pronto? c'est prêt. Ou tem alguns grãos ainda que falta ser cozido? Il y a encore des grains qui doivent être cuits. Tem uns que já estão cozidos, Il y en a qui sont déjà cuits. tem uns que já estão crus, Il y en a qui sont crus encore. tem uns podrezinhos que ainda saíram por ali que você não viu. Et il y a d'autres qui sont partis et que tu n'as pas vu. E você coloca mais água Et tu mets plus d'eau e você coloca mais para ferver. et tu mets encore à cuire. Porque tem que estar tudo junto. Parce que tout doit être ensemble. Você não pode separar os que estão maduros. Je ne peux pas séparer.
Os que estão maduros. ceux qui sont Os que mûrs, já estão prontos. ceux qui sont prêts. Por quê? Pourquoi? Você imagina Vous separar imaginez? Séparer os que estão prontos? ceux qui sont prêts. Então a gente coloca de novo para ver que Alors- todos estejam On met encore à cuire pour que tout soit pronto. prêt. Assim somos nós. Ainsi sommes-nous. O Senhor Ele coloca Le Seigneur met todo mundo tout le monde e Ele coloca para ferver. et il met à cuire. Aí quando todos estão prontos, Et quand on est tous prêts, aí Ele começa et il commence a colocar à mettre l'assaisonnement. o tempero. Il commence à assaisonner Aí Ele coloca um pouco de amor. et il met un peu d'amour Aí Ele coloca um pouco de bondade. et il met un peu de bonté, Aí Ele coloca um pouco de paz. il met un peu de paix Aí Ele coloca um pouco de et là il met un peu de domínio próprio. maîtrise de soi Aí Ele tampa et là il e remet Ele coloca para ferver de novo. à cuire. Quando Ele abre, Quand il l'ouvre, Ele vai ver. il va voir Aí Ele diz assim: et il va dire já tá faltando mais um il pouquinho. manque Tá encore un petit molezinha, peu. C'est tout mou. mas tá faltando mais um pouco Mais de il domínio manque, próprio. il manque encore un petit peu plus de maîtrise de soi. Aí Ele coloca mais um pouco de Et domínio là, próprio. il met encore un petit peu de maîtrise de soi. Aí Ele coloca mais de refrigério. Et il met un petit peu plus de Ele soin. bota mais um pouco de bondade. Il met un petit peu plus de bonté. E assim somos nós. Et ainsi sommes-nous. Assim o Senhor vai trabalhando em nossas Et c'est vidas. comme ça que le Seigneur va travailler dans nos vies. Assim o Senhor vai fazendo, fervendo, Et c'est comme ça fervendo. que le Seigneur va cuire, E às vezes cuire, a gente cuire. não entende. Et des fois, on ne comprend pas. Porque a gente passa por cada caminho Parce qu'on passe par tellement de chemins que dissemos assim: que Senhor, nous disons, Seigneur, o que está acontecendo? qu'est-ce qui se passe? Aí você só vê o que está Et vous fervendo, voyez juste ce qui est en mas train de você não cuire. vê Mais vous ne voyez pas que o Senhor está te temperando. que le Seigneur est en train de t'assaisonner. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Para aquele dia Pour que le jour venu, você esteja pronto. puissiez être prêt. Vamos ficar de pé? Mettons-nous debout. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, J'aimerais vous inviter à vous mettre debout ce soir. porque você já teve muito tempo sentado. Parce que vous êtes déjà resté très longtemps assis. E o Senhor tem te temperado, tem colocado tempero aí onde você está. Et le Seigneur t'a assaisonné là où tu es. E eu creio que o Senhor falou com você nesta Et noite. je crois que le Seigneur, il a parlé avec vous ce soir. Se você tem acreditado Si vous croyez que o Senhor tem te esquecido que le Seigneur vous a oublié por causa de um propósito que você colocou à cause d'un objectif que tu as mis e en esse place, propósito não se cumpriu, et cet objectif ne s'est pas não fique accompli, triste. ne soyez pas triste. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque é o propósito de Deus que prevalece. Parce que c'est l'objectif de Dieu qui va prendre Ele le sabe dessus. o que é melhor para você Il sait ce qui est mieux pour toi. e Ele te convida Et il t'invite a colocar todos esses propósitos à mettre tous ces objectifs nos pés dele hoje à à noite. ses pieds ce soir. Então, se você perdeu, Alors si vous avez perdu, se você jogou para trás si vous avez abandonné là en arrière, todo propósito, tout objectif, todo sonho, tous tes rêves, eu te chamo aqui hoje à je noite. t'invite ici ce soir. O Senhor quer te temperar, Le Seigneur veut assaisonner. Ele quer te colocar de novo. Il veut te remettre à nouveau. Esses sonhos que você tem perdido, Ces rêves que tu as laissés tomber. eu não sei qual é esse sonho. Je ne sais pas quels sont ces rêves. Eu não sei quais são os teus Je ne propósitos, sais pas quels sont tes objectifs. mas o Senhor Ele quer te curar. Mais le Seigneur aimerait te guérir. Ele quer te curar porque Ele se vai te você tem guérir. perdido Parce que si tu as perdu a tua fé por Cristo, ta foi pour Christ, eu te convido aqui je t'invite ici que o Senhor quer te tocar. que le Seigneur va te toucher. Ele quer Il veut derramar de novo na tua verser vida à nouveau sur ta vie novos sonhos, des nouveaux rêves, novos des projetos. nouveaux projets. Só é apresentar para Il Ele. faut juste lui présenter. Não tem que esquecer, Il faut pas oublier. porque se você acha que não é de Parce que Deus, si tu crois que ça vient pas de Dieu, coloca nos pés dele hoje à noite. mettez devant ses pieds ce soir. Feche os seus olhos, amém? Vamos orar. Fermez les yeux, on va prier. Senhor, Seigneur, aqui está a tua igreja. voici ton église. Eu te apresento cada um Je deles, te présente chacun d'entre eux. porque cada um tem um sonho, Parce que chacun a un rêve. cada um tem um propósito. Chacun a un objectif.
Então vem, Senhor, Alors viens, Seigneur. acende os corações, Viens réveiller les cœurs. acende os corações, Réveille les cœurs para que esses sonhos, pour que ces rêves, para esses propósitos, pour Senhor, ces objectifs, Seigneur, eles venham colocar na tua presença. ils puissent mettre devant ta présence. Ajuda-os Aide-les a sonhar de novo, à rêver à nouveau, a crer à croire que és tu, que Senhor, c'est toi, Seigneur, que faz todas as qui coisas fait toutes les choses. e que tudo depende de ti, Et Deus, que tout dépend de toi, Dieu. porque nós somos teus. Parce que nous t'appartenons. Tudo é para a tua glória. Tout est pour ta gloire. Então vem, Deus, Alors viens, Dieu, acende os corações et réveille les cœurs para que eles venham pour qu'ils puissent sonhar novamente. rêver à nouveau. Aleluia. Alléluia. Se eu estou